Boa noite a todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma das maneiras que Deus trabalha conosco. Aqui no livro de Jeremias, Deus queria revelar a Jeremias como ele trabalha com os seus filhos. E Deus fez o que com Jeremias? Jeremias foi orientado por Deus a ir até uma olaria. Eu não sei se você conhece olaria, mas eu conheci uma olaria já há muitos anos atrás. É onde ele trabalha com barro. Então ele tira, na época que eu conheci, ele ia com enxadão, lata, e ele tirava aquele barro, uma quantidade enorme de barro, dependendo do que ele ia fazer, e ele colocava em cima de uma roda. Mas antes dele colocar em cima dessa roda, para começar a fazer um vaso, ou o que ele desejava fazer, ele jogava água, ele amassava o barro, ele passava aquele barro por uma peneira, e somente depois disso, ele começava a fazer aquilo que ele determinou que faria com aquele barro. E Deus queria mostrar para Jeremias e para nós como é o trabalho de Deus em nossa vida. E o que Deus faz? Deus ordena a Jeremias que vá até a casa do oleiro, uma olaria, e observasse o que ele fazia. Isso está registrado em Jeremias capítulo 18, diz assim: a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Pode ou não pode? Jeremias estava ali observando. O oleiro pega o barro e começa a trabalhar aquele barro. Certamente você já viu um oleiro fazer um vaso. Antigamente não tinha energia elétrica, ele ia pedalando ali, aquela roda ia rodando, e ele com a mão molhada, ele ia colocando a mão ali no local onde tinha água e ia dando forma ao barro. E o desejo daquele oleiro era fazer um vaso. Mas acontece que alguma coisa que estava no barro, que não era barro, não permitiu que ele fizesse um vaso. O vaso quebrou. E o que o oleiro fez? O oleiro simplesmente jogou o barro fora? Não. O oleiro pegou o barro, tirou do barro o que não era barro. Certamente em um barro você pode encontrar pedra, não é isso?
certamente você pode encontrar grama, sujeira, sei lá, muita coisa que não é barro. E foi justamente isso que o oleiro fez. E Jeremias estava observando aquilo. E o oleiro retirou daquele barro o que não é barro. Grave isso. O oleiro tirou do barro o que não era barro. Aquilo que estava impedindo dele fazer um vaso. Então o que ele faz? Ele amassou o barro, normalmente ele passa aquilo por uma peneira, retira do barro o que não é barro. O mesmo barro. Ele começou a trabalhar naquele mesmo barro e fez daquele barro um vaso novo. Foi isso que aconteceu. E logo em seguida veio a palavra do Senhor dizendo o seguinte: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, preste bem atenção nisso, irmão. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está dizendo para nós que da mesma maneira que o oleiro estava trabalhando naquele barro, ele trabalha em nossa vida. E ele não pode fazer daquele barro o que ele deseja? Sim e não. Vai depender da sua vida. Veja bem, todo trabalho que Deus realiza na nossa vida é para... Deus tem um projeto na sua vida. É para que você compreenda que Ele quer transformar a sua vida num vaso de honra. Ele quer mudar a sua história, mas muitas pessoas, irmãos, nesses 40, vou dizer quase 41 anos, setembro, completa 41 anos. Quantas pessoas Deus chama? Quantas pessoas Deus começa a trabalhar? Mas quantas pessoas desistem? Não aceitam o trabalho de Deus. Quantas pessoas eu conheci, irmãos, que Deus começa ali um trabalho, ele tem um chamado maravilhoso, mas na vida dele precisa de ser exterminado aquilo que não é barro. Você está compreendendo? E Deus vai tirar. E Deus precisa remover da nossa vida o que não é barro. Deus, você precisa, irmão, presta atenção, você tem que submeter à vontade e ao projeto de Deus. Mesmo que naquele momento possa lhe parecer dolorido, você não está entendendo nada, parece que as portas fecham para você, parece que está tudo errado, mas você sabe o que você tem que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, permita ao Senhor remover da tua vida o que não é barro. Deus coloca a mão em ambiente que você frequenta, Deus vai colocar a mão pessoas que não devem fazer parte do seu relacionamento, que está atrapalhando a tua vida. Deus pode tirar até o emprego que está te arrebentando. O mais importante, irmãos, o mais importante é que você tem que compreender uma coisa. Eu sou barro. E o barro, ele não decide nada. O barro, irmão, não fala. O barro é barro. E Deus diz que nós somos barro na mão dele. Disse ou não disse? Disse. Deus diz que nós somos barro na mão dele. Assim como o barro estragou na mão do oleiro, né?
o vaso que ele ia fazer não deu certo para fazer porque tinha coisas no barro que não era barro. Assim também ele quer fazer na tua vida. Assim Deus quer mudar a tua vida. Deus não faz nada para te prejudicar. Deus não faz nada para nos prejudicar. Quando Deus coloca a mão, e Ele só vai fazer isso se eu permitir, porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso dizer simplesmente não quero, e vou simplesmente viver a vida de acordo com aquilo que eu acho, daquilo com que eu penso. Por isso tem muita gente aí arrebentada. Por isso que muita gente está aí com a coisa pela metade. Deus não pode completar a obra na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não aceita. Aquela pessoa reclama demais. Aquela pessoa está ali, ó, reclamando, murmurando, achando ruim e não aceitando o que Deus tem. Não é verdade? Então veja bem, irmãos. Deus está dizendo que nós somos barro. E Ele quer fazer de cada um de nós um vaso novo, mas um vaso de honra. Para que você faz um vaso? Para deixar ele vazio? Não. Deus tem o melhor para colocar nesse vaso. Deus não vai trabalhar nesse vaso para deixar simplesmente esse vaso sem nada. Ele quer encher esse vaso. Ele quer se manifestar através desse vaso. Você compreende? A explicação, nós temos em Mateus uma parábola que Jesus conta a respeito do vinho novo em vaso velho, vaso trincado. Você lembra dessa parábola? Ele diz que ele não coloca vinho novo em vaso velho, quebrado. Vaso velho, irmão, é aquele vaso que não aceita o trabalho das mãos de Deus. É aquele vaso trincado, é aquele vaso que não retém o vinho. Então veja bem, irmão. Ele diz que ele não colocaria vinho novo em odre velho. Ele chega a dizer também que ele não coloca remendo de pano novo em vestido velho. Ele não vai perder tempo com isso. Nem você faz isso. Então o que Deus quer fazer? Ele quer transformar a sua vida. Vaso somos nós, irmãos. E o vinho é o Espírito Santo, é a figura, o símbolo, o tipo do Espírito Santo. E Ele quer trabalhar na tua vida. Deus tem algo tremendo para realizar através de você. Mas acontece, irmão, que você precisa se submeter, aceitar o trabalho de Deus na sua vida. Na Bíblia nós temos tantos exemplos, eu quero citar um outro exemplo. É aquele diamante, irmão, bruto. O diamante está lá no centro. E Deus está vendo o diamante lá no meio daquela pedra em volta. E o que Deus faz? Muitas vezes você não vê. Mas Deus está vendo essa pérola preciosa que é você. Só que para você brilhar, Ele precisa tirar a coisa bruta. O que não é diamante. Você já viu um ourive trabalhar lapidando um diamante? Eu já vi. Uma vez só que eu vi. Foi em Jerusalém, em Tel Aviv, que é o maior centro onde eles trabalham ali com diamante, né, de lapidação. Então veja bem, ele vai tirando aquela pedra, ele vai tirando aquela coisa bruta, ele vai lapidando e vai transformando aquilo em várias faces. Por isso que o diamante, ele brilha. Você vira ele assim, ele vai brilhando. Quando Deus olha para você, e Ele está olhando para você,
Ele não vê a pedra bruta, ele vê o diamante. Ele vai tirar essa pedra bruta de você. Você compreende? Ele quer que você brilhe, que você fique cheio do Espírito Santo. Deus quer mudar toda a tua história, meu irmão. Mas você tem que entender que você é barro. E barro não diz para o oleiro se é assim que tem que fazer, desse jeito ele não aceita, e se não for assim, ele faz isso, ou faz aquilo, ou faz aquilo outro. Entendeu? Não. O barro submete, irmão. Eu vou citar um exemplo aqui de barro. Vou citar um exemplo. José no Egito. Deus tinha um plano tremendo na vida de José. Mas para José ir para o Egito, ele tinha que passar por várias situações difíceis. Não é isso? Venderam ele, jogaram ele num buraco, falaram para o pai dele que ele tinha morrido, levaram a roupa dele, a túnica dele suja de sangue, para que o pai dele compreendesse que foi lá um leão que comeu ele, e o pai dele ficou desesperado e jogaram ele dentro do buraco. Venderam ele para os midianitas. Lá vai José, lá para o Egito, como escravo, irmão. Colocaram ele, irmão, eles vendiam era assim. Colocavam ele assim num coreto, numa plataforma, e o pessoal ia, olhava a boca dele, olhava se ele era uma pessoa saudável, se ele não era doente, se ele era um bom escravo. Era assim que funcionava. Lá vai o José, venderam lá para a casa de Potifar. E José é honesto. E é interessante que em todos esses momentos difíceis de José, tem uma frasezinha disso, e Deus era com ele. Não houve um momento, pelo menos não está registrado, que José reclamou, que José murmurou. De repente, está lá José servindo Potifar, trabalhando na casa dele, lá vem aquela vagabunda da mulher do Potifar, e arruma um rolo com ele, e ainda acusa José, que José tentou fazer um monte de coisa com ela. Tudo mentira. Manda pra cadeia, José. Olha pra você ver. Lá vai José pra masmorra, porque a cadeia lá não é igual essa aqui não. É debaixo da terra. Era, né? José lá na cadeia. Depois de muitos anos, o padeiro e o coveiro do rei, do faraó, foram jogados lá dentro da cadeia. E aí, os dois tiveram um sonho. Os dois tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho que ele estava oferecendo o copo do vinho do faraó. O padeiro teve um sonho terrível em relação ao pão, que o rei fez isso, aquilo outro. Eu vou abreviar essa explicação. No final, José disse para o copeiro: você vai ser restituído ao seu trabalho. E falou para o padeiro: você vai morrer. E cumpriu. E cumpriu. E José diz: olha, lembra de mim quando você estiver diante do faraó. Lembrou nada, passou mais de 2 anos. José sendo trabalhado. José sendo trabalhado. E aí, irmão, o rei, o faraó, tem um sonho terrível. Todos os cristãos conhecem essa passagem. O rei sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Só que as vacas magras comiam as vacas gordas. Na mesma noite, o faraó teve o sonho repetido. Só que era 7 espigas de milho gorda, bonitona,
e 7 espigas mirradas. Mas as 7 espigas mirradas comia as 7 espigas gordas. E o rei ficou apavorado. Olha para você ver o plano de Deus na vida, na nossa vida, irmão. E aí esse copeiro ouviu do faraó esse sonho. E o faraó chamou tudo quanto é mago, macumbeiro, tudo quanto treco que tinha lá. Ninguém interpretou esse sonho. E aí o copeiro fala para o rei, para o faraó, que lá na cadeia aconteceu isso, porque o faraó tinha colocado ele, o copeiro e o padeiro e tal, e tudo que o José interpretou aconteceu. O que o faraó faz? Manda chamar José. E na presença do faraó, José revela o sonho, que era 7 anos de grande fartura, mais 7 anos de grande miséria, de fome. E ele dá toda a orientação para o faraó. E o faraó diz o quê? Quem é que eu vou colocar como governador de tudo aqui? A não ser esse homem que tem o espírito dos deuses. Um homem cheio do Espírito Santo, que era José. E José, da cadeia, ele passa a governar todo o Egito. Depois de muitos anos, o pai de José e os irmãos dele, a fome era tanta que eles foram buscar alimento no Egito, no Cairo. E aí José se revela e diz: não tema, não fique preocupado, não. Porque para isto, eu tive que sofrer tudo isso para salvar a humanidade. Quem sabe? Quem sabe hoje você está numa cova. Quem sabe hoje você está numa cadeia, espiritualmente falando. Quem sabe hoje você está ali numa situação que você nem entende porque que você está passando por aquilo. Eu vou te dar um conselho. Vai para a igreja. Vai orar, vai buscar a direção de Deus, a orientação de Deus, que vai chegar no momento que Deus vai terminar a obra na sua vida, e Ele vai encher você, vai honrar você e vai transformar a sua vida. O que você não pode é esquecer de uma coisa: você é vaso. Como vaso na mão do oleiro, assim nós somos na mão de Deus, irmãos. Mas tem muitas pessoas que sofrem ou estão sofrendo e vão sofrer por causa de algo que está escrito aqui, ó, versículo 12 do capítulo 16 de Jeremias. Mas eles dizem: não há esperança, porque após os nossos projetos andaremos, e cada um fará segundo o propósito obstinado do seu coração. Olha só. O que é vaso de desonra? É aquele vaso que não aceita o trabalho da mão de Deus. Quantas pessoas, irmão, você conhece, eu conheço? Ele estabelece um projeto na vida dele, ele estabelece um plano na vida dele, coloca na presença de Deus e começa a dizer: Deus abençoa. Ele não vai abençoar projetos humanos. Deus vai abençoar o projeto dele na sua vida. Deus quer mudar totalmente a sua história. Eu quero te dar um conselho, irmãos. Você enfiar isso na tua cabeça. Vá buscar Deus. Vai orar. Vai jejuar. Vai buscar a palavra de Deus para que Deus possa te dar luz e encaminhar você, porque Ele quer fazer de cada um de nós, irmãos, um vaso de honra. Para que Deus quer trabalhar conosco? Porque vaso na mão de Deus não é para ficar vazio. Vaso na mão de Deus é para Ele encher
para ele encher de tudo que ele tem para você. Então, submeta-se. Esse dia eu estava lembrando, orando, quantos convites nesses 41 anos eu tive, irmão. Convite para ir para países, convite de um presidente da República da Suíça. Convite assim que não tinha jeito, mas convite mesmo, irmão. Deus sempre me segurando, eu sempre me submetendo. Porque Deus tinha outros projetos para mim. Um dia, uma coisa tremenda, um projeto assim, para tudo quanto é país, irmão. Algo tremendo na minha vida. Eu orei a Deus, Deus falou, aonde você colocar o seu pé, eu vou te abençoar. Só que esse não é o meu plano para você. Falei, se não é o plano do Senhor para mim, eu não quero. O melhor para a nossa vida é viver no centro da vontade de Deus, mesmo que você não esteja compreendendo. Mesmo que você não esteja entendendo aquilo, obedeça, submeta. Submeta a palavra de Deus. Deus vai chegar na hora, irmão, que o vaso vai ficar pronto. Se Deus ainda não encheu, é porque o vaso precisa ser completado. Tem coisas que precisam terminar e às vezes a ansiedade. Entendeu, irmão? A ansiedade é uma praga. A ansiedade faz com que você saia fora, aí você sai como se fosse a metade de um vaso. Entendeu? Então você tem que saber esperar. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entendeu, irmão? O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, olha o que o apóstolo Paulo diz, irmão. O apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Uma vez, Jó quis achar que era alguma coisa. Você sabe o que Deus falou para Jó? Aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos do mundo? Aonde? Não é verdade? Davi achou que era alguma coisa. Deus tinha abençoado ele tremendamente. Davi achou que ele era alguma coisa. Deus falou para eles: você esqueceu de onde eu te tirei? Você esqueceu? Você estava atrás das ovelhas. Nem na frente você estava atrás. Tanto que o seu pai não trouxe você para ser escolhido como rei. Quando Deus tem um projeto na sua vida, sabe o que você tem que fazer? E tem. Ore, jejue, submeta, porque você pode ter certeza que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar, a não ser que você não permita. É difícil? É, irmão. Não é fácil não, irmão. Mas aí você tem que engolir seco. O inimigo está aí batendo em cima de você e querendo te humilhar, e querendo, usando pessoas para te humilhar, te passar rasteira e porta fechando. Continue firme. Continue firme, irmão. Você só vai ver gente caindo para lá e caindo para cá, e você permanecendo firme. O apóstolo Paulo diz assim, irmão: porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Você já viu o barro? Você já viu o barro conversar com o oleiro? Dar palpite em alguma coisa? Isso não acontece. A gente, irmãos, como barro, quer dar conselho para Deus. Quantas vezes você quis dar conselho para Deus? Quantas vezes você achou que você era alguma coisa? Irmão, nós não somos nada, nós somos barro, mais nada. Agora, quantas pessoas na face da terra, e eu conheço centenas, que estão aí, não é nem um vaso, é um trem pela metade. Não é verdade? Serve para nada. Serve para nada. Obra inacabada. Obra inacabada, meu. Vai nascer mato.
vai nascer mato. Deus quer trabalhar na tua vida, essa é a mensagem para todo mundo. Deus quer fazer de cada um vaso completo para encher, para derramar do seu óleo, do seu azeite, do seu projeto, do Espírito Santo de Deus, para que você seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Então o que você tem que fazer? Vá na presença de Deus. Ore a Deus e diz: Senhor, sonda o meu coração, a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Se Deus não está te usando é porque é obra inacabada ainda, e você está aí, né, dando coice, falando, reclamando, murmurando, sai de cá, sai para cá, e não adianta, você não vai sair do lugar. Como que Deus vai usar um vaso que ele não acabou ainda? O que você acha? Não vai usar, irmão. Não vai usar. E é na oração, nos cultos de oração, dobrando o joelho, pedindo oração, jejuando, ali junto, que Deus vai completar essa obra na sua vida. Evidentemente que o diabo amanhã tem culto. O que o diabo vai falar para você? Que em Poços de Caldas começou o frio, chovendo, tá muito frio, fique em casa, quem sabe ali é o dia para Deus completar o vaso e você perdeu. Não é isso? Paulo fala aqui ainda no versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Tem ou não tem? Você que vai dizer se não. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Justamente por causa disso, irmão. Eu conheço pessoas que parecem macaco. Deus começa a trabalhar aqui, ele já pula para outro gai. Começa a trabalhar aqui, ele pula para outro gai. Começa a trabalhar e ele não... Essa obra não termina. Uma pessoa frustrada. Não é verdade? Frustrada, irmão. Por quê? E aí ele vai falar mal disso, daquilo outro, porque não sei o quê. Não, irmão, o problema é você mesmo. Você é uma obra inacabada. E obra inacabada, irmão, você já viu alguma casa inacabada por aí? Só nasce mato. Vou contar uma experiência para vocês que eu vi de um missionário americano. Ele disse que um dia Deus disse assim para ele, sabe? Pega o seu carro aí e sai, que eu vou falar com você. Mais ou menos do jeito que Deus falou aqui com Jeremias. Aí ele saiu. E aí Deus falou: para o carro aí. Ele parou o carro. Ele parou o carro em frente a uma casa toda esculhambada, irmão. Cheio de mato de tudo quanto é lado, mato do lado de fora, mato lá de dentro, sem telha, casa arrebentada, sua, esculhambada. Tinha nem jeito de chegar nessa casa. Aí Deus falou: essa é a residência que eu preparei para você. Falei: mas essa casa? Sim, ué. Mas essa casa está toda esculhambada. Essa casa está cheia de mato de dentro, de fora, não tem nem jeito de chegar lá. Essa casa não tem telha, essa casa não tem nada, não tem vitrô. Essa casa está abandonada. Como é que eu vou morar numa casa dessa? Sabe o que Deus falou para ele? O que você precisa fazer para morar nessa casa? Falou: bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mandar limpar em volta dela, arrancar mato, tirar tudo que não presta, limpar a casa, lavar tudo e chamar pedreiro, chamar encanador, chamar pintor, chamar tudo. Levantar a parede, tirar a buraqueira, pôr instalação elétrica, limpar, rebocar, pintar, mobiliar. Aí eu mudo. Ele falou: a tua vida está desse jeito. Como que você quer que eu te use com a vida desse jeito, esculhambada, cheia de coisa que não presta na tua vida? E ele caiu em si. E ele entendeu que não tinha como Deus usá-lo. Por quê? Porque ele tinha tudo que não prestava. E ele achava que estava tudo legal, coisa do mundo. Ele queria viver como na igreja, tudo quanto é jeito. Irmão, esse irmão começou a orar em línguas. E Deus foi mudando a vida desse homem. E foi mudando. E foi mudando. A última vez que eu ouvi
esse irmão, ele estava na Rússia, realizando um grande trabalho de evangelização e batismo no Espírito Santo. Então existem muitas pessoas, irmãos, que é obra inacabada. Você conhece algum? Porque, irmão, como que Deus vai te usar com poder? Como que Deus vai transformar a sua vida se você rejeita o trabalho da mão de Deus? Não tem como. Não tem como. Agora, Deus vai arrancar tudo, e é com raiz mesmo. Vai meter a mão e vai arrancar tudo, e ele tem que arrancar. Porque se ele não tirar da sua vida, ou se ele não tirar do barro o que não é barro, ele não tem como fazer um vaso. Tem? Não tem. Então hoje, nessa terça-feira, eu gostaria que você meditasse sobre isso. Você é obra inacabada? Você quer ser o quê? Você quer que Deus te abençoe? Você quer que Deus te usa? Você quer que Deus faça de você um vaso novo? Ou você quer ser uma obra toda remendada? Agora, é você. A decisão é sua. A decisão é sua. Você tem que tomar uma decisão hoje. Eu quero que o Senhor tire da minha vida tudo que não presta. Tudo bem, vá para a igreja. Vá para a igreja. Segunda, quarta, sexta, domingo, vá para a igreja. Vai orar. Ah, durante a semana eu estudo. Vai no sábado, vai no domingo e meta o joelho no chão. Ah, mas eu tenho de meio-dia às 2 horas do meu almoço, estou perto da igreja. Vai lá para a igreja. Assim que a gente faz, irmão. Jejue. Jejue. Porque Deus quer fazer de cada um vaso completo, irmão. Agora, como que ele vai concluir a obra na sua vida se você, qualquer coisinha, está reclamando, está achando ruim, não aceita, acha que até sabe mais do que Deus, não é verdade? O que você tem que fazer? Submeta-se a Deus. Submeta-se debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vai te exaltar. Meu irmão, olha, eu vou te falar, nesses 41 anos já passei, não tenho o que comer, não tinha o que vestir, não tinha dinheiro para comprar nada. Você acha que eu desisti? Desisti não, irmão. E poderia resolver isso com um telefonema. Mas eu entendia que Deus tinha algo para mim. E eu me submetia. Todo ser humano, quer ver um outro exemplo? Quantos anos Moisés ficou no Egito? 40. Quantos anos ele ficou lá no deserto? 40. A hora que ele estava prontinho, a sarça pega fogo e Deus entrega um projeto tremendo na vida de Moisés. O único homem que eu já vi falar que viu Deus pelas costas. O outro foi até o 3º céu e recebeu o evangelho para a salvação de todos os gentios, que é o apóstolo Paulo. Agora, há um tempo determinado para todas as coisas. Deus precisa completar a obra na nossa vida. Ele quer terminar. O vaso novo é isso, é um vaso completo. Agora, Deus faz um vaso para quê? Para colocar algo dentro. E o que ele quer colocar dentro? Encher do Espírito Santo de Deus, para que você seja a extensão de Cristo aqui na terra. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A decisão é sua. Então, quem sabe você está passando por determinadas coisas, parece que tudo está fechado, parece que todas as portas estão fechadas, parece que acabou, todos os teus sonhos foram arrebentados. Será que a mão de Deus não está nisso, não? Será que Deus não está tirando o que não presta da tua vida? Porque às vezes a gente valoriza tanto umas porcarias, né, irmão?
É verdade ou não é? Será que Deus não está trabalhando com você? Irmão, Deus tem coisas muito melhores para a gente. As adversidades são grandes oportunidades, irmão, de crescimento. Há muitos anos atrás eu aprendi uma coisa: não se defenda. Deixe Deus lutar por você. Entrega a sua ira na mão dele. Assim que a gente faz, irmão. Concluindo, Deus quer concluir a obra na sua vida. E se Ele quer remover alguma coisa da sua vida, seja lá o que for, permita, porque essa coisa vai atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Certamente vai, irmão. Então, como que eu sei se é Deus trabalhando ou se não é Deus trabalhando? Vai para a igreja, vai orar, vai jejuar, pede oração para o seu pastor, jejue, peça para Deus falar contigo. Você acha que Ele não vai falar? Vai. Uma oração sincera tem uma resposta imediata. Entendeu? Deus não vai matar a curiosidade de ninguém. Você é barro ou não é barro? O barro fica calado. Quem não é barro reclama. Permita Deus trabalhar com você. Ele não vai encher esse vaso trincado com vinho novo. Ele não vai remendar você. Deus não é Deus de remendo. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Então o que você faz? Você meta o seu joelho no chão e toma uma decisão definitiva. Diz: Deus, eis-me aqui. Faça de mim o que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Salmo 139 está lá, irmão. Antes que mundo era mundo, Ele já te conhecia e estabeleceu um projeto para a tua vida. Escreveu tudo no livro. Todos os dias foram ordenados, sem que não havia nenhum dia ainda. Deus quer concluir a obra que Ele começou na sua vida. E Ele vai concluir, se você permitir. Que Deus te abençoe. E até quinta-feira, na nossa live, às 8 horas da noite.